Olha, então, nós se calhar temos hoje vamos ter um especial de literatura portuguesa, não é verdade? Hashtag ler os nossos. Hashtag ler os nossos. Vocês estão à espera de um episódio divertido e cá estamos. Já estamos com uma na outra dimensão, está a correr maravilhoso. Espero que gostem e fiquem até ao fim, porque vão ter um episódio muito, muito divertido, cheio de recomendações e muita conversa. Então, vamos lá explicar a nossa ausência. Força. Bem-vindos. Querem explicar? A hora das deusas. Opa, isto no Olimpo tem estado congestionado, há muito calor na praia, os aviões lá atrás e pronto. A pinoda a ser pinoda. A questão é que nós temos empregos e vidas e famílias e outras a fazer, não é? E também não queremos fazer nada assim, a fazer à pressa só para dizer que fazemos. Por isso, exato, fazer como deve ser. Digam lá, acham que a literatura portuguesa está bem de saúde ou anda constipada? Eu tenho aqui os meus apontamentos. Pode ter apanhado Covid e estar assintomática. Exatamente. Mas, olha, eu acho que ela está muito bem de saúde. Então, querida. A sério, no sentido em que estamos a ter mais autores e autoras portugueses. E não é só isso. Estamos a ter uma procura maior por autores e autoras portugueses. Quer-se ler mais produto nacional. É a sensação que eu tenho. Ok. Pronto. E tu, Karina? Olha, eu confesso que tenho estado muito pouco atenta assim aos novos, aqueles que têm saído assim mesmo novos. Tenho estado muito pouco atenta. Aliás, só agora é que eu começo a ler, por exemplo, eu digo sempre O Vitor Hugo. Eu digo sempre o Vitor Hugo, o Walter Ugumem, estes nomes agora, esta geração, Afonso Cruz, e assim, só agora é que eu começo a ler. Mas eu acho que sim, eu acho que eu estou muito curiosa com estes autores novos e mesmo de conhecer mais desta geração, porque também sinto que me falta. Eu acho que sim. E, por exemplo, uma das coisas que me leva a pensar nisso de facto foi talvez ter lido as obras da Matilde Campilho e pensar que isto se calhar... As perguntas todas esta rapariga a Bom Porto. O quê? Okay. Já estavas a responder, já estavas a falar nos autores e não sei o quê. Faz mal. Não, acho que está bem de saúde. Não estou assim ainda não conheci muito bem estes novos autores, mas eu acho que... A pergunta certa é, será que tem médico de família? Mas isso ninguém tem, querida. Vai ter que se tratar por si. E tu, Ana? Bom, eu estou um bocadinho de fora, não é? Pelo que eu vejo dá-me a impressão que está moribunda. Porque eu sinto que quantidade não implica necessariamente qualidade. Sim, mas... Eu também sou um bocadinho dessa tua opinião, sinceramente. Realmente, eu desde que comecei a estar mais atenta, vejo muitos livros escritos por autores portugueses a saírem. Todos os anos, não é? Não quer dizer que sejam bons, mesmo os de ficção, não quer dizer que sejam bons livros. E não quer dizer que sejam os que vendem mais, não são necessariamente os melhores. E sim, mas gostar de boa saúde não é necessariamente relacionada com a qualidade das obras. Eu acho que é mais com dinamizar e o aparecer. Ou dinamizar. Eu penso que ainda é um sistema absolutamente oligárquico. Eu acho que continuamos com o mesmo sistema de conhecimentos e de pessoas com nome e do que vende mais, e do que vende mais passa à frente de livros de mas isso vai ser assim qualquer que seja o mercado. O de música é igual. Outras artes é igual, portanto isso vai ser sempre dessa forma. Mas por isso não creio que esteja de boa saúde. Pronto, sim, mas isto é ir mais a fundo na questão. Eu acho que a história mesmo de estar de boa saúde é se está a ter dinamismo suficiente. Se realmente nesta altura da quarentena está de melhor saúde. Está de melhor saúde, mas não quer dizer que esteja... Mas para isso era preciso, como diz a Cristina, era preciso ter um conhecimento de fundo de uma série de autores e de obras e de coisas que nós
que nós não temos, não é? E todas as obras que eles estão, todos os novos autores e todas as obras que eles estão a escrever. Mas ninguém tem esse conhecimento enciclopédico. Nós estamos aqui a dar a nossa opinião. Exatamente, por isso. Portanto, a minha opinião é que não está de boa saúde. Mas por isso é que estamos aqui, estamos a falar só podemos falar da forma como se está a desenvolver e da forma como está a crescer a nível de quantidade, não é? A nível da quantidade de autores novos. Mas porquê é que nós só podemos falar em termos de números? Porque nós não temos pelo menos eu não tenho o conhecimento para estar a dizer, foram publicados hoje mais 10 livros de 10 autores novos. Não sei, eu não o conheci, mas olha, boa, mais 10 livros de mais 10 autores novos. Se calhar, agora eu não sei o que é que são esses 10 livros, eu não sei a qualidade deles, mas há mais 10 autores novos no mercado. Cristina, diz. Eu acho que há um bom indicativo da boa saúde é que há cada vez mais procura por parte dos leitores. E mais opções para esses mesmos leitores. Da qualidade daquilo que é escrito, as pessoas em Portugal procuram mais literatura portuguesa. Também isso é sempre positivo. Mas mesmo assim ainda continua a haver muita gente que não lê literatura portuguesa. Ainda se vê muito isso. Pronto, tenho reparado que é a primeira vez que eu vou ler agora um autor português, eu também noto isso. Mas é bom que existam várias opções, não é? Variedade, mas não quer dizer que seja de facto qualidade. Claro. Mas isso tu encontras na literatura de qualquer... Isso é em todo lado, não é? Até no corredor dos cereais do supermercado, tu tens variedade e não tens qualidade. E contem-me um pouco da vossa relação com essa literatura portuguesa. Qual é a vossa relação agora com a literatura portuguesa? Querem falar um pouco? Isso é há bocado. Espera lá que eu não sei se é esta pergunta que eu tenho agora preparada. Então, enquanto ela vai, eu vou falar um bocadinho, pronto. Diz-me. Eu andei um pouco afastada, confesso, também da literatura portuguesa e só me comecei a aproximar, confesso agora, desde que cheguei aqui e comecei assim a apanhar, olha, este não conhecia, eu conhecia os nomes, não é? Mas na realidade nunca tinha entrado nas obras. Mas a nossa relação com a literatura portuguesa começa na escola. Sim, obviamente. Claro. Não, mas eu estou a falar da literatura portuguesa mais contemporânea. Tu já leste autores portugueses e já tens uma relação com a literatura portuguesa. E o quê? Tu sais da escola e desligas-te da literatura portuguesa? Exatamente. Desligo-me. Não me desligo completamente, mas desligo-me muito, ou pelo menos já não é aquela... Vou querer começar a conhecer literatura estrangeira. Ok. E depois acabo por voltar à literatura portuguesa assim, muito devagar. E esta literatura e a mais contemporânea estava um bocado longe. E então estou... Um bocado longe? Cima. Longe estou eu. Posso falar? Estou longe! Não, estava num polo, estava noutro polo de literatura, pronto. E agora foi quando comecei a chegar aqui, comecei a ver de facto mais autores que eu já conhecia de nome e mais opiniões, e então pensei, não, é fixe. Então quer dizer que a comunidade ajudou nessa relação, não é? Com a literatura portuguesa. Havia alguns autores portugueses que já estavam, não é? Que eu já seguia e que já gostava, mas agora alargou muito mais, pelo menos a curiosidade de ir atrás de novos. Ok. E tu, Cristina? Tu sempre leste literatura portuguesa, não foi? Tive aí uma altura que deixei de ler os portugueses, porque quando era mais nova lia, até porque comecei a ler em português, né? Obviamente lia o que tinha em casa, lia o que havia nas bibliotecas e era maioritariamente 99% português. Mas lia os obrigatórios, alguns clássicos, que era o que tinha acesso. Depois, quando comecei a ler mais inglês, então aí deixei completamente.
Era muito raro pegar num autor português. Quando voltei depois a Portugal e comecei então a seguir o Booktube e isso, comecei a perceber que realmente havia muita qualidade em autores portugueses mais contemporâneos que eu não conhecia. E foi aí que eu comecei a desbravar terreno. E agora leio, eu se calhar agora leio 50-50, ou quem sabe até leio mais portugueses. Pelo menos este mês tenho lido só portugueses, que não era o meu objetivo, mas está a acontecer, porque pronto, está a calhar. E gosto imenso de descobrir novos autores, principalmente portugueses, porque, claro, obviamente, não é? Dá-nos assim um quentinho. É engraçado, porque é que nós nos distanciamos daquilo que está tão perto, e não estou só a falar na literatura, normalmente é assim. Mas na altura, para mim, foram duas coisas. A primeira era porque eu estava a ler mais inglês e tinha facilidade em ler inglês, então continuei. A segunda era porque os preços dos livros eram realmente mais baratos. Portanto, okay. Mas as bibliotecas sempre... Sim, é verdade. Mas depois eu mudei para a Finlândia. Já estava na Finlândia. Tinha o inglês. Ok. Finlandês, aí era mais difícil. Isso é diferente. É como eu tenho uma... eu até tenho alguns livros aqui dentro. Tu sentes essa dificuldade, não é? Encontrar a literatura portuguesa próximo de ti. Mas eu para ser honesta, vocês sabem, como todas nós, eu comecei a ler com o que havia em casa, isso, não é? Em casa havia muitas traduções de clássicos, já sabem. Então, eu nunca fiz na minha cabeça a distinção em literatura portuguesa e literatura de outros países. Eu simplesmente lia. Pronto, eu lia. Como sempre. Eu comecei a notar que lia menos autores portugueses depois de me ter mudado para a Suécia. Porque já não tinha tanto acesso em tanta informação. E então eu tenho algum conhecimento, vamos dizer assim, dos clássicos portugueses, não é? Até pela minha formação, ou o que seria o canon, e depois houve aí uma lacuna também, porque eu leio com muita facilidade em inglês e leio maioritariamente em inglês, não é? E também porque eu leio autores portugueses eu não desculpo aos autores que escrevem na minha língua coisas que eu desculpo quando estou a ler um livro em inglês. Também não compares, porque o inglês é mais básico, é inevitável, a nível de eu não desculpo maus tratos à minha língua. Exato! E então, eu sou muito crítica, porque quando eu leio em inglês, eu leio as palavras com os olhos, mas quando eu leio em português, eu leio também com os ouvidos. Sim. Então, estruturas frásicas, a questão do ritmo... A nossa língua é uma das línguas mais bonitas e interessantes do mundo. É claro que vamos dizer isso enquanto portugueses, não é? Mas o que é facto é que a nossa língua em termos de sonoridade e diferenças dos sons é muito rica. E então nota-se também muito quando os sons não estão, quando há uma questão cacofónica, não é? Quando os sons não soam bem, não é? Então a construção frásica também, por exemplo, há coisas que na nossa língua, por exemplo, nós não precisamos de pôr o sujeito, dizer eu, quando nós pomos o verbo na maior parte das vezes, porque o sujeito vem no verbo já, não é? Então eu não desculpo alguns tiques na escrita. Estando longe, tu nunca tiveste interesse, por exemplo, em acompanhar a evolução da literatura portuguesa ou de procurar as novidades em língua portuguesa, por exemplo? As coisas que me foram chegando... É muito pouco, não é? Que chega aí. Quer dizer, é muito pouco chegar aqui, que tem internet, não é? Ok. Você não é completamente isolada do mundo. Sim, uma pessoa às vezes quer dizer, a culpa é minha, não posso estar com o pacto na Suécia, de vez em quando vou de férias a Portugal, podia trazer mais coisas, não é? Sim, é verdade. A culpa é minha. Mas eu tenho essa relação um pouco estranha, que é, se eu abro um livro ou se eu leio um excerto de um autor, então é muito difícil encontrar autores portugueses que me encantem. Para mim, eu acho que estou ainda muito distante. Sinto-me distante, sinto que me quero aproximar, mas não é uma... Não me quero aproximar a correr. Vou devagar, porque há outro... Vais ter o teu caminho. Sim. Vais ter o teu caminho antes de lá chegar. Há muita coisa que eu quero descobrir e não é... É importante, mas neste momento não é uma prioridade para mim. E digam-me lá, como é que vocês costumam apoiar a literatura portuguesa? O hashtag ler os nossos?
É uma forma, não é? De participarem neste desafio é uma forma. Eu compro livros de autores portugueses. Pronto. Eu também. Eu normalmente, quando é para comprar, eu tento comprar mais literatura portuguesa. Pronto. Quando é para comprar, compro autores portugueses. Mas a biblioteca é um veículo importante no sentido em que depois chega a muita gente e não deixar as bibliotecas morrerem. Pronto. Não, isso não. Mas atenção, a minha biblioteca é em Malma, para as pessoas que nunca nos ouviram, por isso eu não tenho acesso aqui a livros de autores portugueses, não é? Mas mesmo que tivesse, compro na mesma. Olha, brevemente terás muito acesso à literatura portuguesa. Eu espero que sim. E espero fornecer a minha biblioteca de Malma com muitos livros de autores portugueses. E vais, com certeza. Tenho esperança disso. Como sabem, eu distraio, mas eu quero... Portanto, as pessoas devem ir a bibliotecas, ler livros de autores portugueses, pesquisar. Podem também assistir, por exemplo, à série que agora está na RTP sobre os herdeiros de Saramago. Então, e digam-me lá uma coisa, quem é que gostavam de ver aqui no nosso podcast? Ou quem gostavam de convidar? Fernando Pessoa. Eu já sei que vocês querem autores mortos. Floribela Espanca. Espírita. Como é que eu tinha dito? Floribela Espanca. José Saramago. Não desenvolve. Fernando Pessoa. José Saramago. Gil Vicente. Não vamos desenvolver. Podemos desenvolver. Olha, José Saramago, porque é o meu escritor preferido e eu gostaria de perguntar montes de coisas, não é? Queria conversar com ele, queria saber se... Sim, e queria que ele me ensinasse... assinar os livros. Olha, ele podia acabar o que não acabou. Olha, e eu podia desenhar. Olha. Querem ver o desenho que eu fiz? Não. Eu já desenhei um autor português. Já não sei onde é que pus o desenho. Vocês tu tinhas um desenho, Eu tinha o desenho do José Saramago, que foi na live. Era cubista, o José Saramago cubista. O nariz mais torto que o meu. É a visão do artista. Eu gostava de dar um abracinho à Floribela Espanca. Que eu acho que ela precisava de um abracinho na vida dela. Ela precisava. Muitas coisas que a Floribela Espanca precisava. Eu gosto muito dos escritos dela, gosto muito dos contos e do diário dela, e fiquei muito triste quando li o diário dela porque ela sofreu muito interiormente como pessoa. E não, a ver como animal. Pois, exato, pronto. Olha, esses são esses. Queria-lhe dar um abracinho, era isso. Mas é muito interessante, os atores dessa época, como não tinham vergonha de mostrar o sofrimento. Diz que artista tem que sofrer. Sabes quem é que ela me faz lembrar? A Virginia Woolf. Eu ainda não li nada da Virginia. Não, mentira, já li um conto. Mas não. Estás mesmo. Consigo ligar muito a literatura das duas. Assim, gostasse de... Mas qual deles? Depois tu não sabias com quem é que estavas. Álvaro Campos. Eu tenho dedicação para isso. Álvaro. Quando eu andava na escola secundária, fui à Cinemateca Portuguesa ver o filme Conversa Acabada de João Botelho, sobre o Fernando Pessoa. Estou meio a pensar, ai, coitadinha da minha filha. Sobre o Fernando Pessoa e Mário de Sá Carneiro. E eu lembro-me de estar sentada na Cinemateca. Chorei tanto a ver aquele filme. E então eu senti-me sempre muito próxima do Fernando Pessoa e especialmente do Álvaro de Campos. E a minha Lisboa, quando eu vou a Lisboa, não é a Lisboa da Amália, nem do Fado, nem dos descobrimentos, é a Lisboa do Fernando Pessoa. Há sempre... É como se houvesse sempre o fantasma do Fernando Pessoa ali. Por isso é que tu gostas tanto do ano da morte de Ricardo Reis. Exatamente o que eu ia dizer. É o Fernando Pessoa e é o Fernando Pessoa do ano da morte de Ricardo Reis. É a minha Lisboa. Ok. Então, eu vais à brasileira ver a bica? Eu nunca tirei uma fotografia com o Fernando Pessoa. Claro, ele nunca... Não, mas há a estátua ali do Fernando Pessoa, não é? Por isso é que eu estava a perguntar se ela ia à brasileira ver a bica. Mas nunca tirei fotografia com ele. E eu acho que... porque eu acho que ele não gostava... Eu não penso que ele gostasse... Lá está!
Exatamente, eu também acho isso. Eu nunca me sentei ao lado dele, nem ao colo dele. Eu fico muito irritada quando passo por lá e estão pessoas sentadas ao colo dele, ou a beber o café com ele, porque ele não acha graça. Ele não era da companhia. Eu penso que ele está em sofrimento sentado ali com esse jeito. Sabem que eu veco. Eu quero ir, eu ainda não fui. Se não tiver ainda, se não forem à casa de Fernando Pessoa, é maravilhoso ir à casa dele. Eu fui com o Magnus e marcámos, tem que se marcar para uma visita. Sim, eu já vi. E nós marcámos a visita em inglês, por causa do Magnus. Tem uma loja fantástica. E quando tu vais e já foste ao do José Saramago? Não conseguimos. É bonito. Choro. É na Casa dos Bicos, não é? Vale a pena. Não conseguimos ir. Mas olha lá, eu gosto da Lisboa da Amália, qual é a tua? Hã? É lindíssima, por isso se puderem visitar a Casa da Fernando Pessoa, tem biblioteca, tem um... Olha, uma coisa que eu descobri sobre a Fundação José Saramago, e descobri mesmo há pouco tempo, é que todos os lucros que eles detêm, porque eles ainda têm os direitos de autor do Saramago, vão para a Fundação. E são postos em prática em ações ou de divulgação, ou seja, impressão de livros ou o que seja, mas tudo feito de forma ambientalmente consciente. Eles apoiam causas que ajudem o ambiente também. Achei espetacular, porque se o planeta não estiver cá, não vale a pena continuar com estas coisas, nem literatura, nem música, nem teatro, nem o que quer que seja. Portanto, gostei de ver uma coisa relacionada com livros a ter um pensamento um bocadinho mais abrangente. Dia ao Miguel Torga, és um chato, e convidava o Gil Vicente, de facto, porque sim, gosto do Gil Vicente e iria adorar conversar com ele sobre o teatro? Sim, sobre o teatro e sobre o humor dele. A Carnina são pessoas que me estão pela primeira vez até está aí do teatro, não é? Por isso tens um interesse especial. E pronto, também pelo humor, eu era fã, ainda sou do Joanes o Parvo. Eu fazia sempre da personagem o Joanes o Parvo do Alto da Barca do Inferno. Olha, na minha infância eu também fazia, sabes o quê? De polvo. Sabes porquê? Polvo. Sabes o polvo é um animal inteligentíssimo, as pessoas comem. Mas não era por causa disso, é por causa da Menina do Mar, de Sofia Melbrenner. Já percebi. Olha, eu fui neste Castro. Eu fui a Palha Rainha. Muito decapitada. Era a maior da turma. Yeah. Quem era o Calimero? Mas foi tão realista que Pedro levou uma cebola escondida na manga, depois chegou melhor. Que bom! Olha, eu não tinha que fazer nada, só fazia assim, exato. Então contem-me lá, quais foram os escritores e os livros que mais vos marcaram? E estamos a falar também numa fase de infância e tudo mais, não é só agora. Pois era essa a minha... Então, Sofia de Melbrenner com a Menina do Mar. Sim, a mim também. Esse marcou-me bastante, o Cavaleiro de Dinamarca também. Porque nós fazíamos peças de teatro na escola e tudo mais, e falávamos muito. Eu tinha um professor que era muito... como é que se diz? Como é que se diz? Muito... À frente. Pronto, ele... Engajado. Para os alunos, para ficarmos super entusiasmados. Proativo. Tão importante a presença dos professores de português na nossa vida, não é? Sim. Super. A sério, eu digo isto se eu não tivesse tido aquela professora, eu não era metade de pessoas. Sem dúvida alguma. Aquele meu professor também me marcou muito. E que mais que escritores é que vos marcaram? Querem falar um pouco? A mim, Cesário Verde marcou pela negativa. Pois era isso que eu queria perguntar. Foi graças à professora de português, que não fez aquilo de nada interessante, nada. E é um autor que eu gostava de ler, mas que tenho muito receio, porque o que eu me lembro foi muito mal. Eu também dizias isso de José Saramago, e olha... Também. Mas José Saramago eu nunca cheguei a ler. Leste a aparição? Li, não me lembro nada, absolutamente nada. Mas está apontado o livro quando eu abro. É muito bonita a aparição. Depois está na lista de coisas para ler e tentar outra vez. Já que Saramago agora funcionou bem.
Os livros que me marcaram mais, em termos de formação, né? Em termos de formação como leitora. Enquanto leitora, sim. Em termos negativos, foi no 9º ano, ai meu Deus, eu até tenho medo de dizer este nome, A Seara de Vento, do Manuel da Fonseca. Não li. Eu tenho não perdes nada. Não. Eu detesto neorrealismo. Opa, não me digas isso, foi-me super recomendado. Por quem? Por uma professora de História que me enviou agora esta semana. Ai, grande estupadona. Olha, boa sorte. Catarina, se estiveres a ouvir isto, olha. Coisas que me marcaram como leitora. Fernando Pessoa. E também este livro sagrado para mim, que é O Ano da Morte de Ricardo Reis. E eu não sei se vocês conseguem ver o estado. Acho que eu vou ler esse em dezembro. Isto é um livro que eu tenho que me preparar mentalmente para ler, porque eu sei que vou chorar a ler este livro muito, 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 muito. E eu cheguei, isto está literalmente... até senti a tua voz tremer agora. Literalmente a cair aos pedaços. Vou chorar, eu não sei o que. Tantas vezes que eu já li este livro. Então este livro muito, 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 muito. Me marcou muito pelo conteúdo. Também gostei muito. É um livro que como leitor e como pessoa é um livro que marca muito. Acho que é um livro exigente. É um livro maravilhoso. E também o Memorial do Convento. E acho que é um livro que com releituras encontramos mais e mais e mais e mais. Ainda hoje. E eu já não sei, vem pelo estado do livro há quantas vezes é que eu já li, né? E o Memorial do Convento também. A única tatuagem que eu tenho é relacionada com o Memorial do Convento. O Memorial do Convento é para mim a grande obra-prima. Foi de facto mesmo a Menina do Mar, o Cavaleiro da Dinamarca. Foram aquelas portas que abriram, e uma pessoa fica assim muito pequenina a olhar e a pensar, que lindo, eu adoro ler, eu adoro literatura, eu adoro isto tudo. E reler a mesma história porque não havia mais. Maravilhoso. E tu, Ana Karina? Eu estava a pensar, eu acho que Vicente. uma coisa que me marcou durante a escola, durante o secundário, houve 2 obras que me marcaram muito, assim mesmo muito de perceber, acho que muito em termos de resistência à leitura, que se calhar só me apercebo agora, que foram os Maias, obviamente, e o Sermão de Santo António aos Peixes, que eu adorei. E o sermão, pá! Esquece-se, esse foi outro a seguir ao Cenário Verde, caraças. Outra estupada! E depois ainda fui gramar uma declamação do sermão numa igreja antiga em Lisboa, uma capelinha, com um gajo lá vai. Olha, Karina, desculpa lá, mas desculpa, tu foste lembrar. Não, eu li. E logo de seguida tu vais visitar o Karina. E Karina, eu compreendo que eu gosto muito. Eu li também o Sermão da 60ª, estudei o Sermão da 60ª na estilística portuguesa e gostei muito. Eu amei os Maias. Mas eu gosto muito. Mas é que eu acho que assim, aquelas coisas quase são muito poucas as pessoas que conseguem de facto levar os Maias até ao fim naquela altura, não é? Mas, Karina, tu eras de humanísticas? Sim. Tu leste tudo? Sim. Tu leste Aparição. Alexandre Herculano? Não. Eu li Aparição, li O Amor de Perdição, que adorei também. Li os Maias, li o Sermão. Almeida Garrett? Almeida Garrett, sim. E eu devo ser das poucas pessoas que gosta também das Viagens da Minha Terra. Eu gosto. Já não me lembro se gostei ou não. Eu já li 2 vezes. Não me lembro se gostei ou não. Não gostei do Felizmente a Luares. Não gostei. Mas isso não é do mesmo tempo, Karina. Tu és bastante mais nova que eu, por isso é que eu te perguntei se tu tinhas lido. Pois, mas não gostei. Não gostei do Felizmente a Luares e pronto. Mas assim, e pela negativa, a mim o que me foi muito difícil de ler, e li porque fui obrigada, obviamente, e não sei porquê, foi mesmo a poesia. A Flor Bela Espanca, a Sofia de Melbrein, eu peço desculpa, não, a sério, mas não consegui, a única poesia que eu conseguia ler era
mesmo Álvaro de Campos. Mas quando falo de Sofia de Melbrenner, Sofia de Melbrenner eu não falo da poesia, eu falo da história. Eu falo dos contos. Eu quando falo de Sofia de Melbrenner, o que marcou foi os contos dela, que eu li os contos e iam para no 8º ano também. Devias ter estado no nosso encontro do Clube dos Clássicos Vivos, quase ninguém gostou dos contos, pá. Eu só me lembro para aí 2 ou 3. E eu ainda hoje me lembro de um conto que se chama O Homem. Esse é muito bom. Esse também é dos que eu me lembro. E para além das obras, para além de todas, à praia. E para além de todas as obras que vocês gostarem, que vos marcaram, vocês têm mais alguma recomendação para fazer a quem está a ouvir o podcast? Vamos terminar. Quem começa? Sim, com esta recomendação. Tem que ser. Depois há mais. Mas eu tenho, mas não tenho. Porquê é que eu não trouxe? Mas eu trouxe. Posso mostrar o meu? É só um. Mostrem. Pronto, eu vou recomendar um que foi na viragem, não é Saramago, ok? Foi na viragem de eu ler muito inglês, estar desconfiada com os tugas, mas apaixonar-me com ler português outra vez. E culpa da menina que está aqui, no meu caso, que é a menina Cláudia. Porque é uma terna doçura do Sidónio Cachapa. Eu nunca, com esta capa eu nunca ia pegar nisto. Com este nome do senhor... Com essa capa e com esse nome eu nunca peguei. Não, e o título e tudo, não é? Nada, eu não pegaria nisto. O início disto é o Trainspotting Tuga. Isto é espetacular. Seriously? Eu tenho que pegar nisto. Isto é maravilhoso. Tens que ler. Isto é maravilhoso. Pegava nisto. Não, é abertamente. Eu já disse isto em vários vídeos meus. Mas foi ao ver um vídeo da opinião da Cláudia e depois mais opiniões que ela foi fazendo de recomendações. E eu, mas rasparta, mas o livro até parece bom, caramba. Mas com aquela capa e aquele nome, aquele título. E realmente é bom. Eu já li. O nome do autor realmente não é apelativo. Não. E eu, entretanto, já li mais um livro dele e o Filipe também já leu outros livros e realmente o senhor escreve bem. Recomendo Sidónio Cachapa. Posso fazer 2 recomendações? Podes. Não são surpresa para ninguém. Não estava nada à espera. Nem eu. Norberto Moraes. Este senhor, eu nem sei o que é que eu digo, este senhor, mas eu penso que é o responsável por eu começar a pensar que valia a pena outra vez ler coisas escritas. Dá esperança na humanidade portuguesa, não é? Eu agradeço muito a quem me disse vai ler Norberto Moraes, porque eu não sabia que havia assim. E eu agradeço-te a ti, porque eu também não lia o Pecado do Porto Negro também se não fosse por ti. Mas eu vou agradecer a Deus. Espera, o livro, a próxima edição do Norberto Moraes sairá antes do Natal. Se o relógio d'água quiser! Não, que eles mandaram hoje um e-mail. O senhor que se chama Francisco, o relógio d'água, respondeu-me hoje. A relógio d'água responde sempre. João Reis. Para não existirem brigas. Cá temos. Eu estou tão apaixonada, por exemplo, por este livro. Eu estou a guardar, estou a controlar-me para não ler, mas eu sei o que é. Eu estou tão apaixonada por este livro que eu comprei em inglês para o Magno. Eu ainda não comecei a ler esse. Olha, podes dizer este livro é maravilhoso. É A Noiva do Tradutor do João Reis. Pronto. E tu fizeste agora um episódio que foi muito bom, que eu gostei muito. Obrigada, querida. Do João Reis sai em fevereiro. Os livros novos do Norberto Moraes saem, o livro novo sai antes do Natal. Última hora. E sabes, Ana Karina, o Natal é quando o homem quiser, ou o relógio d'água deixar. Portanto, esta informação é o que é. Ou quando os vales da UC aparecem. Olha, o meu já apareceu e já foi. E eu penso que é um bocadinho... Imaginem que vocês são autores e demoram 4 anos a escrever um livro. Ou 5 anos, ou 6 anos a escrever um livro. No mínimo tem que ser 10. Se for o Humberto Eco, 8. Pronto. Olha, consegui, Carolina! Dá sempre! Mas vocês imaginem que vocês investem naquele livro, leem, editam, pensam assim, está perfeito. E de repente aparece uma senhora que tem um livro sobre a sua vida enquanto prostituta e é imediatamente lançado. E o vosso é puxado para trás. Claro, é uma prostituta. Não, é difícil. É uma prostituta.
Portanto, eu penso que há autores que tratam bem a nossa língua, deviam ser bem tratados também por nós. Mas isto é uma questão de mercado. Sim, mas, não é uma questão de... Mas é triste, para mim é triste. E para eles ainda depende. Quando dependes de uma editora para editar o teu trabalho, não depende da qualidade do teu trabalho. As editoras editam consoante as compras, consoante as vendas. Exatamente, portanto, tu não tens nome na praça, por isso é que nós não vais vender tanto, tu és puxado para trás. Por isso é que nós temos responsabilidade em relação a tudo que consumimos, não é só literatura, em tudo. O senhor Pedrocas, o Freitas, vende 10 milhões de cópias. Eu nem quero falar nisso, que isso para mim não vamos falar sobre isso. Pronto. Mas Ana Karina, uma recomendação para os nossos leitores. O Matilde Campilho, aconselho. Que novidade! Edson Ataíde, se conseguirem encontrar este livro, está esgotadíssimo. Este livro é... Olha, mas vocês têm que dizer os títulos, pá. É muito bom, é muito bom. Eu não disse os meus títulos. Só tem 2, Jockey e Flecha. Eu não disse os meus títulos. Agora não vais a dizer em cima dos meus! Edson Ataíde, A Balada do Hippie Louco. São contos, é um livro de contos, é lindo, é maravilhoso. Muito bom. O Canário, de Rodrigo Guedes de Carvalho, é maravilhoso, é muito bom. Uma recomendação que me foi uma recomendação, Nuno Amado, À Espera de Moby Dick. Ainda bem que dizes que foi uma recomendação tua. E por último, Carlos Penalva, no Inverno. O quê? É lá que eu tenho aqui o outro. Olha, viste? Isso foi uma recomendação da Cláudia, tá? Exatamente. Não esqueçam que muito o que nós fazemos aqui é graças à Cláudia. Não é nada. É verdade. Então eu comecei, olha. Não disse uma data de vezes que a culpa foi tua. Eu não queria pegar nisto. Pois foi. Outra coisa que a culpa é tua. Culpas tuas em relação ao livro. Outra coisa que a culpa é tua. Tão bom. Está a vir deste troca. A mensagem sobre a cegueira. Cristina, esse do Frederico Lourenço ainda há? Epá, eu comprei há 3, 4 dias. Corre, é muito bom. Mas é aonde? Na Cotovia ainda? Na Cotovia mesmo, sim, na Cotovia. Olha, vamos só despedir-nos porque senão a minha mãe vai acabar por lavar a minha casa inteira. Estou a ouvi-la lavar a louça. Quem me dera ter uma não queres ficar mais um bocadinho? Eu estou a ouvir. E eu cada vez fico mais escura. Pois é. Já só tenho a cara, o cabelo já foi. Olha, podes começar a acender as velas. Estás a desaparecer no negrume. Muito gótico. Não. É muito gótico, sim. Eu estou na Suécia, mas é noite aqui. Então vá, olha, obrigada por terem ouvido o nosso episódio. Muito obrigada. E leiam livros, não interessa se são portugueses ou não, mas leiam. Leiam. Espero que tenham gostado, participem na próxima edição de Ler os Nossos. E contem as vossas sugestões e os vossos autores favoritos também. Sim, contem-nos lá. E eu tenho o hashtag, não se esqueçam sempre. Hashtag, nunca sei fazer. Ler os nossos. Ler os nossos. Ler os nossos. Usem o hashtag Ler os Nossos. Adeus, beijinhos. Beijinhos,